Quando a lama virou pedra e mandacaru secou, e a ribação de sede bateu asa e voou. Estamos aqui à nossa frente uma lagoa. E nós estamos vendo um pé de carnaúba aí, carnaubeira, que é uma palmeira muito comum nas várzeas dos rios, do Rio Grande do Norte principalmente. Existe até uma cidade no Rio Grande do Norte que se chama Carnaubal, por conta da quantidade de carnaúba que existe. Então aqui essa lagoa que a gente está vendo, que é uma lagoa, a gente diz lagoa e alguém diz, puxa, uma lagoa sem água? É verdade. Essa carnaúba é que deu o nome a essa lagoa. Ninguém sabe-se que ela nasceu. Essa carnaúba tem no máximo uns 40 anos de existência. E essa lagoa tem no mínimo 10 mil anos de existência. É uma depressão no terreno, que ao longo dos anos, desses anos todos, recebia água da chuva suficiente para manter-se com água armazenada aí durante o tempo todo. E ela certamente foi uma fonte de água para as espécies de animais da fauna que existiram aqui. E existiam muitas espécies, porque isso aqui é uma área úmida e fértil. E numa lagoa onde está a água, estaria também a vida. Então nessa lagoa a gente pode dizer que existiu o peixe, que é um animal aquático. E hoje não existe nem mato, não nasce nem plantas. A gente está no gado lá na frente tentando pastar. O que nasceu aí em consequência das chuvas que caíram diretamente do céu, d'água que caiu diretamente aí, nasceu alguma planta. Porque as sementes que não apodreceram aí, porque não tem água armazenada, elas conseguem germinar com qualquer chuvinha, porque isso aí é um solo riquíssimo, um solo de sedimentação escuro, que foi se acumulando ao longo de milhões de anos, milhares de anos, milhões não, mas milhares de anos com certeza, depois da última era glacial. Ela se mantinha cheia durante o ano todo. E aí seria fonte de água para muitos animais. E depois o homem veio habitar essas terras e usava essa lagoa para dar água para os seus animais, para o seu gado. E hoje não tem água nem para sustentar um passarinho, porque a água da chuva que vem é pouca, principalmente agora em 2025. E não juntou água aí não. Quer dizer, a água molhava o solo, mas quando chegava outra chuva, o solo já estava seco e aí ia molhar de novo o solo, não tinha suficiente para armazenar. E como a gente disse, uma lagoa é uma depressão no terreno, natural do terreno, que faz com que a água da chuva se acumule. Água represada, água armazenada. A gente vê lá na frente uma porção de plantas mortas, secas. No meio umas 2 ou 3 plantas verdes, que são plantas aquáticas. Embora tenha um nível de arbusto, essas plantas que a gente está vendo verde, elas estão morrendo porque elas são plantas aquáticas. E sem água, elas morrem. Enquanto que outras plantas morrem porque tem água. Como é o caso daqui que a gente está vendo aqui na frente, duas plantas totalmente secas, 2 árvores, que surgiram quando essa lagoa estava seca há dezenas de anos atrás. Depois encheu em algum momento, como foi o caso de 2024, que caiu bastante chuva aqui, caiu 800 litros de água por metro quadrado, e essa lagoa deve ter acumulado alguma água, e aí a planta que nasceu ali, que não era planta aquática, morreu. Tudo no seu lugar. Então a gente vê hoje em dia o homem criando gado lá, tentando pegar alguma, eles chamam aqui de babuche, que é aquelas sementes que nascem de imediato com qualquer chuva. E como a gente disse aí, é um solo muito fértil, o solo de sedimentação. E de fato nasceu muitas plantas ali, germinou muitas sementes com a chuva de 2025, mas só que elas já morreram. Tão seca, e seca assim não tem sustentação para o gado se alimentar. A planta seca não alimenta o gado, tem que ser pasto verde. E aí está o resultado: o gado secando, morrendo, porque não tem o que comer e não tem água para beber. Rimou, mas é fato, a gente tem que dizer que isso aqui é um cercado. Ó. O homem botou um arame eletrificado para que quando o gado batesse nesse arame, levasse um choque. É um chamado capacitor elétrico, que é uma espécie de uma bateria que acumula energia. O homem tira a partir da tomada, carrega o capacitor, aí bota, liga
do arame para o chão. Quando o animal bate aí, leva um choque e corre. Aí fica com medo de se encostar nessa área. E me chamou a atenção que vem ali uns garotos com a carroça tracionada por um boi, com 2 barris de água. Não dá nada, esse menino foi buscar água aqui nesse lugar. Aí nós podemos perguntar se ele quiser responder bem, se não quiser, mas a gente mostra que é uma carroça tracionada por um cavalo e até com 2 cachorros aqui fazendo a segurança deles, que vem puxando uma carroça ali com 2 tambores de água de 200 litros. E aí ele diz, mas será que é água? Não, provavelmente não, porque nesse momento não tem água aqui em canto nenhum. E se tiver é nos lajedos, que é aquele poço de lixo que a gente viu em outro vídeo mais atrás. Isso aí é água, amigo? É. Vem de onde? Ali daquele tanque, é? É. Ixi, Nossa Senhora, o que é que você faz com essa água? Os bichos, pros animais. Pros animais, é beber, né? É. Mas ele não adoece, não? Não adoece nada. Meu Deus, e a menina vem até tomando banho, meu Deus, num líquido desse. Mas por que não chega água boa lá da cisterna? Não sei não. Sabe não, né? Não pode botar para os bichos. Não pode não, da água que vem da cisterna. Então a água que o governo bota na cisterna de vocês não podem dar aos bichos, os animais, né? É só para vocês gastar em casa, não é isso? É uma tristeza. O homem tem que submeter uma situação dessa, fazendo com que venha buscar esse lixo líquido que está nos tanques de pedra, como a gente viu no outro filme. Meu amigo, muito obrigado aí pela sua informação, viu? Vá com Deus. Amém.